Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Predador Terras Selvagens, dirigido pelo Dan Trachtenberg, e falar de Predador pra mim, falar dessa franquia é bem especial, porque o original de 87, com o Schwarzenegger, foi um filme que eu vi muito na minha infância e eu lembro de criança assistindo junto com meu pai e ficando com medo realmente daquele predador caçando aqueles homens na floresta e de forma brutal. E aquela cena quando o predador revela o seu rosto e solta aquele som assustador foi bem marcante para mim. E depois a franquia entrou numa decadência com sequências bem ruins e até com crossovers com o Alien, que eu até não desgosto para falar a verdade, mas ainda assim está em níveis abaixo. E quando o Trachtenberg pegou o comando aqui dessa franquia, comprei lá em 2022, ele conseguiu reviver essa saga trazendo uma perspectiva diferente e com bastante qualidade. Então eu fiquei animado realmente para esse longa aqui. E Predador Terras Selvagens se passa em um planeta onde o jovem predador Yakutia, o Dek, é ridicularizado até por não ser considerado digno pelo seu pai. Ele não é forte o suficiente e precisa provar o seu valor para o seu clã, diferente do seu irmão, o Kawi, que já é um predador guerreiro. Então ele parte em uma jornada em outro planeta muito perigoso para caçar a criatura mais temida dos predadores, o Kalisk, e trazer a cabeça dele como um troféu para provar para o seu clã que ele é sim um predador digno. Só que durante esse caminho coisas vão acontecer e ele acaba se aliando à tia, interpretada pela Ellen Fanning, que é uma sintética androide sobrevivente que começa a ajudar o Dek na sua caçada. Inclusive, ela é até chamada aqui por ele de forma engraçada de ferramenta, porque isso é o que ela é realmente aqui, de forma inicial. Ela não tem as pernas, então ela fica ali nas costas dele, realmente auxiliando e gerando boas cenas realmente. Só que uma diferença dos filmes anteriores é que aqui o foco tá muito nesse ambiente, nessa terra selvagem, que realmente traz muitos perigos e amplifica o terror, misturando elementos de sobrevivência bem interessantes, e o diretor opta por um ritmo mais forte desde o começo, com muitas lutas contra criaturas bizarras. E não que o predador também não seja bizarro, mas ele encontra aqui nessas terras coisas que realmente poderiam matá-lo facilmente se ele estivesse sozinho, mudando muito aquele estilo solitário do Predador do filme original, por exemplo. E o Dan Trachtenberg provou aqui mais uma vez que ele entendeu a saga, entendeu que mudanças precisavam ser feitas. Ele tem um olho afiado para a composição de quadros muito grande, usando o cenário, a vasta floresta, como uma coisa viva. Você não sabe o que pode esperar, o que vai sair dali. Fica uma atmosfera opressiva de perigo o tempo inteiro, até bem parecido com Prey, onde a floresta também era densa e claustrofóbica. Aqui, o espaço aberto vira uma armadilha. Aliás, tudo aqui é uma armadilha. O tempo todo, os personagens têm que sobreviver a situações inóspitas, forçando eles a agir de forma inteligente e brutal. E esse também não é só um longa visual, porque o som também é responsável para esse filme funcionar em vários momentos, com barulhos de criaturas, do perigo que você só escuta se aproximando. É um trabalho excelente, realmente, eu adorei, mas tudo ficaria perdido se o CGI fosse ruim, o que não é o caso aqui. Os monstros são bem feitos, bem animados, e o predador, com efeitos práticos, evita muito aquele ar de artificialidade que matou alguns filmes da franquia no passado. E a Ellen Fanning, para quem gosta da atriz, vai adorar, porque ela atua aqui em dose dupla, fazendo a tia, como eu comentei, e também a vilã do filme, a Tessa, uma outra sintética que está atrás das habilidades de regeneração do Kalisk. Então nós temos aqui dois paralelos de atuação. De uma forma, ela traz uma inteligência misturada com uma certa ingenuidade, e que, na minha opinião, é onde ela funciona melhor. Já como vilã, ela vai cair no caricato, aquela clássica personagem que só tá no filme
O protagonista tem um conflito, sem muitas camadas realmente, tirando uma relação que ela tem com a sua irmã androide, digamos assim. E aqui nesse longa é a primeira vez dessa franquia que o Predador não é retratado como um vilão. Ele não é um herói, tá mais para um anti-herói, é verdade, mas ele vai passar por toda aquela jornada do herói que já vimos já muitas vezes em filmes da Marvel, por exemplo, e é bem parecido. Ele começa com aquele personagem que só quer vingança, quer se provar de alguma forma, mas com a jornada ele vai mudando a sua cabeça, mudando seus objetivos e entrando numa caminhada de redenção, digamos assim, bem parecido com um herói clássico. E eu digo pra vocês que eu gostei. Muita gente vai odiar porque mudou completamente o jeito daquele Predador do original. E eu já vejo as pessoas falando que foi só o Predador ir pra Disney e ele virou Friendly Family, mas é uma abordagem nova, gente. E no que ela se propõe a ser, é válida, é bem feita. E ele tem um design que me agradou, a maioria das vezes sem a máscara e usando armas. Ele está sendo mostrado realmente nesse planeta como um alienígena, com algumas atualizações no visual, incorporando elementos adaptados ao ambiente em que ele nasceu, e eu vejo que o seu legado foi respeitado, mantendo aquela mandíbula icônica e o rugido característico, mas adicionando inovações, onde eu não vejo sinceramente problema nenhum. E visualmente o filme é um espetáculo. As imagens capturam a vastidão e todo o perigo desse planeta de forma muito crível, apesar das bizarrices e criaturas monstruosas, e vamos ter o uso de muito daquele verde fluorescente do sangue do predador, já clássico do original, criando um impacto visual nostálgico, com efeitos especiais que são usados de forma inteligente e com um cuidado muito claro para não estragar cenas, principalmente as de luta corpo a corpo, que são ótimas, bem coreografadas. E a edição precisa juntar tudo isso, alternando entre takes longos dessas terras perigosas para construir suspense, com cortes rápidos na ação, sem confundir o espectador. E se tem uma coisa que eu não gostei aqui, foi o terceiro ato e principalmente o final, que resolve alguns arcos secundários de forma apressada, além dele não ter um final propriamente dito, já avisando uma continuação, que para mim é muito ruim, porque ele é muito anticlimático, deixa aquela sensação que tá faltando alguma coisa realmente, de que faltou um encerramento, mas esses são pecados menores em um filme que acerta mais do que erra, com certeza, e comparado com o restante da franquia, Predador Terras Selvagens se posiciona muito bem, na minha opinião, numa sequência quase espiritual, digamos assim, de Prey, expandindo um universo sem depender de easter eggs. Ele evita muitos erros daquele Predador horrível de 2018, que era tudo bagunçado, mas eu tenho sim a consciência de que é um filme que vai dividir opiniões. Para os fãs mais antigos, talvez essa nova abordagem da Disney vai ser um problema. Não foi o meu caso, eu gostei do filme, mas eu entendo quem não aprovar. E para quem tá chegando na franquia agora, é uma entrada mais acessível, por não precisar de maratonar os filmes anteriores para entender. Então, no geral, Predador Terras Selvagens é uma adição inteligente da fórmula, com uma direção inspirada e que agradou o meu gosto. Se você curte ficção científica, ação e bastante piada, eu digo que você vai encontrar tudo isso aqui, fazendo a sua sessão ser bem satisfatória. E para Predador Terras Selvagens, nota 7. Ele deixa um gancho enorme no final para a sequência, já para alimentar a curiosidade para o próximo filme. Então teremos ainda muito Predador nos cinemas nos próximos anos, beleza, pessoal? Mas eu quero saber de você também. Me diz aqui nos comentários se vocês gostaram ou não do filme, o que acharam do Predador da Disney, ficou família demais? Fique à vontade para comentar o que você quiser aqui embaixo nos comentários e deixe o like também para fortalecer o canal. E obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo e até mais!